Belezura, belezura, senhores. Então vamos que vamos. Galera, hoje a gente faz as transformações de Lorentz, que aí eu acho que fica mais claro para vocês como é que é essa questão da medida do intervalo de tempo dentro dos referenciais e das distâncias dentro dos referenciais. Isso aí cara, como é que eu posso dizer? É o alicerce. É o alicerce da teoria da relatividade. Pelo menos a restrita, né? Relatividade restrita. Em homenagem, estou com a blusa do Dark, lembrei dela ontem, a gente conversando sobre as séries, em homenagem às viagens no tempo. Muito bem, galera. Então, vamos lá. Hoje nossa brincadeira será as transformações de Lorentz. Opa, não é isso mesmo. Transformações. Então tá, qual vai ser a ideia aqui? Primeiro, o que é uma transformação, né, galera? A transformação, ela vai conectar as medidas feitas no referencial com as medidas feitas em outro referencial. Você vai comparar essas duas medidas, beleza? Feita nos dois. Elas podem concordar ou não, porque são vistas de referenciais diferentes. Tá bom? Então, vamos voltar para aquela história dos dois referenciais lá, o S e o S', beleza? E aí, imaginem que existe um evento, galera, P, ali no espaço, tá bom? Esse evento P pode ser qualquer coisa. Pode ser alguém acendendo isqueiro, pode ser um flash de alguma luz, pode ser um raio caindo, pode ser uma batida de carro, vai. É um evento, beleza? Então, imagina, eu já vou começar assim, ó, considere um evento P um evento P qualquer, tá? Observado por dois referenciais. O S e o S'. Deixa eu pegar a figurinha desse negócio para a gente poder andar para frente. Você daqui, né? Acho que é esse aqui. Então, olha só. O referencial S, ele tem os eixos Y e o eixo X, beleza? O referencial S' tem os eixos X', Y', e a origem nós vamos chamar de O', beleza? Só que o referencial linha, ele tem uma velocidade em relação ao referencial S, tá bom? E essa velocidade, ele chama de U aqui, mas a gente vai continuar chamando de V, tá bom? Para seguir a anotação do livro de vocês. Então, ele vai ter uma velocidade V na direção X. Percebam, galera, que a gente simplifica bastante a coisa, colocando tudo numa direção só, né? Mas eu poderia ter, a priori, uma velocidade para qualquer direção, tá bom? E aí as coordenadas vão funcionar. Mas a gente escolhe uma direção para estudar uma direção só. Se a gente quiser, a gente expande isso para
para uma velocidade diferentes, enfim. Mas sabendo uma, a gente sabe as outras. O que a gente sabe disso tudo, cara? De acordo com Galileu, nós temos as transformações de Galileu. A conexão entre um evento medido pelo referencial P e um evento medido pelo referencial S' e pelo referencial S, você já consegue ver aí pelo desenho, né? Ó, o evento P, ele acontece em algum lugar aqui do espaço. Quando ele é medido pelo referencial S, ele é medido numa coordenada X, e quando ele é medido no referencial S', ele é medido numa coordenada X', beleza? São coordenadas diferentes. Vamos considerar, galera, que no instante t igual a zero, beleza? Para os dois relógios, do referencial S e o S', os eixos estavam completamente alinhados. Então, no tempo t igual a zero, nos dois relógios, as origens, elas eram coincidentes. Beleza? Aí você solta o cronômetro e aí o referencial S', ele se move com velocidade v, né, para a direita, em relação ao referencial, em relação ao referencial S. Muito bem. Vocês concordam comigo que a medida x, e isso fica muito fácil de enxergar lá, a medida x da coordenada x, medida pelo cara que está no referencial S, nada mais é do que a coordenada x' mais a velocidade do referencial vezes o tempo. Tudo bem? Então, esse tempo aí, quem é esse tempo? É o tempo medido para quem está no referencial S. Tá bom? Lá no tempo do referencial S, assim, ó, passaram-se 2 segundos. Esse referencial S se moveu, sei lá, 3 metros, beleza? E aí, então, a distância desse evento P vai ser o tanto que o referencial caminhou, mais a distância que o evento P está do referencial S'. Isso é a transformação de Galileu, que vocês já conhecem. Agora, se você se colocar no outro referencial, no referencial linha, percebam que quando você está dentro de um referencial e vê um carro passando, se você estiver dentro do carro, você vê a pessoa indo para o outro lado, não é isso? Então, quando você muda de referencial, a única diferença é que os movimentos se invertem. Né? Quando você está dentro de um carro na estrada, na hora que você olha para as coisas que estão na pista, por exemplo, para os postes, vocês estão vendo os postes irem para trás, beleza? Mas se tiver alguém do lado do poste, está vendo você indo para frente. Né? Isso quer dizer que os sentidos das velocidades se invertem. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você inverter o observador, colocar o observador agora como sendo centrado no referencial linha, como é que é dado a comparação entre as duas medidas, né? O x' nada mais vai ser do que o x menos vt. Tá bom? Então, o que faz a diferença de você estar num referencial ou no outro é só você inverter o sinal da velocidade, que aí você consegue comparar as duas coisas. Faz sentido, né? Beleza. Só que a coisa não é tão simples assim agora, porque nós estamos pensando em um referencial que está viajando a uma velocidade muito alta, e aí quando a velocidade se torna muito alta, ou pelo menos 10% da velocidade da luz, nós vamos ter efeitos relativísticos. E aí nós vamos ter relatividade nos tempos e nas distâncias. Beleza? Então, vamos lá. Porém, vou botar aqui, ó. Precisa de setinha. Porém, de acordo com a relatividade das distâncias,
A gente sabe que, de acordo com a relatividade das distâncias, uma distância medida no referencial S se conecta com a medida feita no referencial S', que a gente chamou de L0, né? Através dessa relação. Então, se a gente usar essa ideia aqui, nós vamos ter o seguinte. Olha só, galera. Qual é a distância medida do ponto P até o referencial S' para quem está dentro do referencial S'? O cara que está dentro do referencial S', ele está vendo a coordenada X'. Beleza? Só que quem está no referencial S, aqui parado, olhando para esse referencial S' se movendo, essa distância S' não concorda com o cara que está medindo lá. Porque esse X' aqui, ele corresponde ao que a gente chama de L0. Só que quem está aqui, no outro referencial, está medindo L, não é isso? A gente viu isso na aula passada. Então, eu preciso fazer essa mudança dentro da transformação de Galileu. Fazendo essa mudança dentro da transformação de Galileu, a gente escreve assim, ó. O X, que é a medida do S, vai ser igual... Ele que está olhando para o S' andando, ele vai ver a medida X' dividido por esse gama aí, ó. Ok? E aí, o resto continua, mais V vezes o tempo. Pronto, aí a gente precisa dar uma trabalhada nisso aqui. Isso aqui não é difícil, né? Basta a gente reorganizar os termos, olha só. Se eu isolar o X' sobre gama, isso vai ser o X menos VT, ok? E aí a gente passa o gama multiplicando. O gama multiplicando, então, fica... Deixa eu até trocar de cor aqui, porque nós vamos ter agora uma equação. Não, deixa eu trocar de cor. Vai ficar assim, ó, X' vai ser igual a gama que multiplica X menos VT. Então, olha como é que se relaciona, através dessa introdução do fator de Lorentz, as coordenadas X' e X. Elas já não são mais tão simples como Galileu. Agora existe um fator gama aí que muda tudo, cara. Muda tudo. E ela volta a ser a transformação de Galileu quando esse gama vai a 1. Né? Esse gama vai a 1 quando? Quando você tiver uma velocidade muito baixa. Muito baixa. Se você inverter o sinal da velocidade, você vai ter o fator visto pelo outro. E, ó, X mais VT. E aqui entra um X'. Beleza? Isso aqui, galera, então, são as relações entre o X e o X' para um referencial que viaja a uma velocidade muito alta. Essa é a transformação de Lorentz para a coordenada X. Só que, como existe essa simetria, né, de você estar no referencial olhando para o outro, e quando você passa para o outro referencial, você vê a velocidade no sentido contrário, a gente pode relacionar essas duas coisas aí. Como? Eu posso substituir esse X', e aí vai dar só uma manipulação algébrica, ó, esse X' aqui, ele tem que ser correspondente a esse X' aqui. Porque senão não faz sentido. A gente precisa disso. Portanto, quando a gente fizer essa substituição, vai ficar assim, ó. X é igual a gama que multiplica o X', mas quem é o X' é o gama, V, é o gama, X menos VT. Tranquilo aí? Aí eu somo mais VT, que já estava lá. Então, mais VT. Pronto. E aí a gente precisa trabalhar com isso. Assim, né? Aqui, calma aí, que ficou um furo aqui, ó. Quando a gente inverte o referencial, galera, eu tenho que inverter também o tempo, né?
Existe uma medida sendo feita pelo cara que está no referencial linha e pelo cara que está no referencial sem linha, beleza? Então, a gente precisa colocar essa linha aí quando a gente inverter o posicionamento de quem está no referencial. Muito bem. Então, aqui vai ter que ter um telinha. Cara, com essa equação aí que está na tela de vocês, a gente consegue relacionar qual é, agora, a transformação de Lorentz para os tempos. Vamos fazer aqui uma multiplicação. O gama, quando vier para cá, vai multiplicar o outro gama, vai dar gama ao quadrado, beleza? Gama ao quadrado vezes x, menos gama ao quadrado vezes VT, belezinha? Mais gama ao quadrado, gama sem quadrado, V t'. Certinho isso aí, tá? Certinho. Então, beleza. O que vai acontecer? Ó, vamos deixar de um lado só o t'. Então, eu vou jogar o gama quadrado x para a esquerda, vou jogar o gama quadrado VT para a esquerda. E aí vai ficar um negócio assim, ó. Gama VT', gama VT', vai ser igual. Do lado de lá tinha quem? Tinha um x, vai continuar o x, vamos voltar aqui para vocês acompanharem. Já tinha um x, vou jogar o gama quadrado x, então ele vai subtraindo. Então, menos gama quadrado x, pronto, foi subtraindo. E aí tinha um outro termo lá que vai agora somando, né, porque era negativo, ó. Que é esse gama quadrado VT. Então, mais gama quadrado VT. Muito bem. Vamos abrir esse gama. Lembrem que o gama, eu vou botar aqui de outra cor, só para a gente relembrar. Quem é o gama? Ele é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V quadrado, C quadrado. Beleza? Vamos jogar essa coisa lá dentro. O gama que está ao quadrado, galera, a raiz desaparece, beleza? Então vai ficar assim, ó, V t' dividido por raiz de 1 menos V2, C2. Isso é igual a x menos, aí vai ficar um x aqui, ó, sobre 1 menos V2, C2 fora da raiz, porque o gama está ao quadrado, ok? Tinha um gama quadrado aí em outro lugar, não tinha? Aqui, né? C2 massa mais VT sobre 1 menos V2 C2. Belezinha, né? Até aí, nada demais. O que nós vamos fazer? Vamos tirar o MMC do lado direito e vou manter o lado esquerdo do jeito que está, ó. Vai ficar VT dividido pela raiz desse troço todo. 1 menos V2 C2 igual. Aí, galera, aqui vai aparecer uma fração zona grandona, beleza? Onde o meu MMC aqui vai dar 1 menos V2 C2. Tá? Aí vai multiplicar o x lá, hein? Vai ficar x que multiplica 1 menos V2 C2. Aí aqui não muda, né? Porque é o mesmo denominador. E aqui também não muda, porque é o mesmo denominador. Muito bem. Quem é que vai cortar? Quem é que vai embora nessa história aí? Vocês estão vendo que x vezes 1 vai dar x. Esse x com esse x morreu. Certo? Aí vai ficar um xv quadrado sobre c e o VT lá em cima. E o VT lá em cima. Eu vou simplificar aqui, ó, essa fração
com esta aqui. Aqui é como se tivesse um 1, certo? E aí, quando a gente faz essa simplificação, aquele do lado direito, que era 1, vira meio, né? Porque eu posso subtrair os expoentes. 1 menos meio vai dar meio. Então, fazendo essa lógica aí, vai ficar assim, ó, V vezes T', vou dar um espaço maior para a gente poder brincar. V vezes T' vai ser igual. Lá em cima, então, galera, vai ficar menos x V2 sobre C2, ok? Mais VT. Tudo isso dividido por... Agora vai ter uma raiz aqui, ó, porque eu fiz a simplificação, né? Raiz de 1 menos V2 C2. Beleza? E aí tá feito. Minha transformação tá feita. Por quê? Porque se a gente dá uma simplificada nessa velocidade aqui, ó, eu tenho a relação do T' com o resto. Lembrem que essa raiz lá embaixo, ela na verdade é o gama lá em cima. Então a gente vai escrever agora os tempos assim, ó. Ver se vocês concordam comigo. O T' é igual. Aquela raiz que está embaixo de tudo, vira gama aqui, então vai ter um gama aqui, certo? Vou primeiro pegar, então, o cara positivo que sobrou ali, que é o tempo, T menos x vezes V sobre C quadrado. Pronto. Então, agora eu tenho uma relação, galera, entre os tempos. O tempo medido por um referencial não é mais o tempo medido pelo outro referencial. Lembra que lá em Galileu não era assim. Lá em Galileu, o tempo medido por referencial S era igual ao tempo medido pelo referencial T', lá em Galileu. Agora, em Lorentz, isso não é mais verdade. Agora, em Lorentz, a relação entre os tempos é dada por essa equação que está aí. Essa é a relação da transformação de Lorentz para os tempos. Se você quiser inverter o referencial, ou seja, como que seria o tempo medido pelo cara que está no referencial sem linha, isso vai ser gama, aí você sai colocando agora a linha nas coordenadas, então essa coordenada vira T', beleza? A velocidade muda de sinal, então aqui vai ficar mais x, a coordenada x vira x', então aqui o V mudou de sinal, deixa eu juntar isso aqui, sobre C quadrado. Beleza, galera? Resumindo. E aí eu vou colocar as transformações completas aqui. Resumindo. Vou até trocar de cor, vou botar aqui uma cor mais chamativa. Ó. Como é que se relaciona a coordenada x' com a coordenada x? A gente acabou de ver que isso é gama x menos VT. X menos VT. Beleza, essa é a coordenada x'. E a coordenada y? Ora, como a gente está viajando numa direção só, né, o referencial cilíndrico está viajando na direção x, as outras coordenadas permanecem inalteradas. Lembrem que a relatividade das distâncias só acontece na direção do movimento. Então, o y' medido no referencial S' coincide com o y medido lá no referencial sem linha, assim como a coordenada z' também coincide com a outra. Beleza? Então, essas são as três coordenadas aí espaciais. Como é que fica a coordenada temporal?
Então, agora a coordenada temporal não é mais t' igual a t. Agora a gente tem que seguir aquela equação ali de cima. Ó. Vai ser um gama, t', vai ser um gama que multiplica t menos xv sobre c quadrado. Esse conjunto de equações, galera, são conhecido como as transformações de Lorentz. Vamos agora escrever esse conjunto de equações trocando de referencial? Quando a gente trocar de referencial, ficaria assim, ó, o x sem linha vai ser o gama, x' mais v t'. Ok? Troquei de referencial. O y é igual ao y', o z é igual ao z', e o t agora segue gama t' mais x' v sobre c quadrado. Pronto. Isso aqui são as transformações de Lorentz. Vou botar aqui, ó. Isso vai caber. Pronto. Essas são as transformações de Lorentz. Tudo bem, galera? E aí, o que acontece? Por que isso é chamado de transformações de Lorentz e não transformações de Einstein, por exemplo? O fato é que Lorentz chegou nessas transformações antes de Einstein. Porque lembrem que existia um problema na época, ali no final do século XX, que era a questão da velocidade da luz ser a mesma para todos os referenciais, né? Já era visto isso em experimentos. Só não tinha sido postulado ainda, mas isso já era visto. Aí o que o Lorentz fez? Ele pegou as equações de Maxwell, porque as equações de Maxwell são as equações que dão ali as equações de propagação da luz, né? E aí, usando as equações de Maxwell, ele tentou ali matematicamente, algebricamente, deixar a velocidade da luz constante para qualquer referencial. Ou seja, ele pensou numa transformação de coordenadas que deixasse as equações de Maxwell invariantes. E ele chegou nesse conjunto de equações. Só que ele não sabia o que fazer com isso. Ele não sabia o que isso significava. Ele só tinha a matemática da coisa. Ele não tinha a física da coisa. Ou então ele não foi ousado o suficiente para mudar o paradigma da medição do tempo. Aí o Einstein foi ousado e falou assim, olha, a parada é o seguinte, cara, a interpretação dessa bagaceira toda aqui é que o tempo vai ser diferente. O tempo medido pelos referenciais será diferente. E agora, em posse desse conjunto de equações que a gente chama de transformações de Lorentz, a gente começa a fazer um bocado de teste para saber até onde essas coisas vão. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos ver se isso é consistente com os postulados. E tem que ser. Consistência com os
Postulados. Consistência com os postulados. Beleza, então vamos lá, galera. Imaginem que num tempo igual a zero, nós vamos criar um flash de luz que vai ser emitido lá na origem do referencial S. Beleza? Lá na origem do referencial S. Só que nesse mesmo instante de tempo, o referencial S', ele está lá também. Eles estão coincidindo. É como se eles, mesmo que ele estivesse viajando, né, na hora que os eixos se alinham perfeitamente, eu deixo o relógio abrir, tá bom? O relógio estava travado. Na hora que os dois referenciais estão alinhados, com a mesma origem, aí eu abro o meu cronômetro. Os dois referenciais vão abrir o cronômetro. Só que nesse momento, o flash de luz ele é criado na origem dos dois referenciais. Ok? Vamos lá. Vocês vão considerar aí um flash de luz emitido na origem de S em t igual a zero. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho. Esse aqui não tem figurinha não, então aguenta a mão aí. Deixa eu trazer mais para cá, porque eu vou precisar fazer o eixo Z. Então, esse é o eixo Z, esse é o eixo X. Na verdade, aquele é o eixo Y, esse é o eixo X. E aí eu vou botar aqui o eixo Z. Tudo bem? Então tá aí. Eu vou pegar esse troço aqui, vou copiar para aproveitar o... Vou duplicar, botar mais um. Vou botar mais um. Então, olha só, galera. Esse primeiro desenho aqui, ó, os nossos eixos estão coincidindo. Isso quer dizer que o eixo Y está em cima do eixo Y', o eixo X está em cima do X', e o eixo Z está em cima do Z'. Beleza? Isso quer dizer que aqui nesse momento nós temos um tempo igual a zero, que é o mesmo tempo t', pode crer? É isso que está acontecendo aí. Aí, nesse momento, na origem, vou botar aqui, ó, nessa origem aqui, que está coincidindo para os dois, vai rolar um flash. Vai rolar um flash. Aí, depois que o flash é aceso, o que vai acontecer? Como que os dois referenciais vão observar esse flash se propagando? Então, após o intervalo de tempo t que se passa, como que esses dois referenciais vão ver o flash? Então, aqui, ó, é o eixo Y, aqui é o eixo Y', aqui é o eixo X, aqui é o eixo X', aqui é o eixo Z, aqui é o eixo Z', aqui é a origem e aqui é a origem O'. O que o postulado de Einstein diz? Que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais, não era isso?
Isso quer dizer, galera, que tanto o referencial S quanto o referencial S', eles vão ter que enxergar a luz se propagando da mesma maneira. Só que a gente sabe que a luz se propaga em 3 dimensões, né? Então, a frente de onda da luz, ela tem uma frente de onda esférica. Então, vamos aqui, ó. A luz se propagando para o referencial S vai criar uma esfera de raio R a partir da origem. E a luz se propagando no referencial S' também vai ser uma frente de onda esférica, beleza, com raio medido a partir do referencial linha, que eu vou chamar de raio linha. Tá bom? Deixa eu só colocar aqui uma sensação de tridimensionalidade. Acho que dá para ficar claro aí, né, o que eu quero. Beleza, só mais uma coisinha. Vamos botar um raio aqui. Então, olha só. O cara que está no referencial S, ele vai enxergar essa esfera com raio R, e o cara que está no referencial S', ele vai identificar essa distância como sendo R'. Entenderam aí, galera, o que está acontecendo? Essa é a brincadeira da medida feita nos dois referenciais. O que nós sabemos de propagação de uma esfera? Né? A gente tem a equação do raio da esfera, a gente sabe fazer isso. Vou colocar as duas aqui, ó. Para o referencial S, como é que é a equação de propagação da esfera? Ou qual é a equação da esfera? Vai ser dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não é isso? Só que mais do que isso, esse raio não corresponde à distância que a luz viajou? Se é a distância que a luz viajou, então isso tem que ser a velocidade da luz vezes o tempo. Né? Só que então, como está ao quadrado, vai ficar c quadrado t quadrado. E esse tempo é o tempo medido pelo referencial S. A equação da esfera no referencial S' vai ser assim, ó, R' ao quadrado vai ser igual a x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais z' ao quadrado. E tudo isso tem que ser igual à distância que a luz viajou, medido no referencial linha. Então, vai ser c quadrado vezes o tempo que ele está medindo em linha. Vocês estão entendendo? Bonito isso, né? Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou aplicar as transformações de Lorentz aí. As transformações de Lorentz. As transformações de Lorentz nos levam será que vai caber ali? As contas vão ficar muito grandes, hein? Vou passar de quadro, tá? As transformações de Lorentz nos levam a... Eu vou só voltar aqui e aí a gente passa para o próximo quadro. O que eu vou fazer, galera? O que eu vou fazer? No lugar do x', eu vou colocar o x. No lugar do y', eu vou colocar a transformação do y e assim por diante. Tá bom? Então, quem é o x'? Vamos voltar aqui, ó. O x' vai ser gama, que multiplica x menos vt. Esse é o x'. Então, eu vou vir aqui, ó, no lugar do x', ele está ao quadrado, ok? Então, eu vou fazer com calma, vai ficar gama
que multiplica x menos vt, e ele está ao quadrado. Mas o y' não muda, então vou voltar ao y. Mas o z', ele continua o z, igual, aí do lado de lá fica c quadrado vezes o t. Bom, aí o t', ele muda. O t' está ali, ó, gama t menos xv sobre c quadrado. Então, vamos ver. Gama, que multiplica t menos xv sobre c ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Tranquilo aí? Então, o que eu vou fazer, galera? Eu vou abrir essa conta, tá? Eu vou pegar esse quadrado aí, ó, e vou fazer quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, aquela brincadeira toda. Bom, vamos lá. Então, vai ficar... Era gama, né? Gama ao quadrado, x quadrado. O que mais? Gama ao quadrado, x quadrado, menos 2 vezes, aí gama x vt, ok? Então, menos 2 vezes gama x vt, mais o segundo ao quadrado. Aí o segundo ao quadrado vai ser o gama quadrado, o v quadrado e o t quadrado. Não é isso? Mais as outras coisas, que é o y ao quadrado, z quadrado. Isso é igual ao outro lado, c quadrado, e agora eu vou desenvolver o outro quadrado lá, tá? Então vai ficar gama quadrado t quadrado menos 2 vezes alguma coisa, duas vezes gama txv sobre c quadrado, gama txv, então gama xt, gama xvt, sobre c quadrado, mais o outro terminho lá, que vai ser gama quadrado, era x quadrado, né? X quadrado e v quadrado. E aqui fica um c à quarta. Vamos conferir? É, ó, x quadrado, v quadrado e c à quarta. Vezes o gama que está lá fora. Então tá aí, gama quadrado, v quadrado, x quadrado, v quadrado e c à quarta. Ótimo, pronto, fechou. Fechou. O que a gente já pode enxergar daí? Vocês concordam comigo que quando esse c quadrado, que está aqui, ó, ele multiplicar esse segundo termo, ele vai cancelar o c quadrado lá embaixo e vai dar exatamente igual a esse termo que está aqui do outro lado, ó. Já posso mandar esses caras embora. Beleza? Mandando esses caras embora, e vamos ver o que acontece quando eu passar o c quadrado para todo lado lá. Então, eu vou repetir aqui, só para a gente ter uma noção do que está rolando. Gama quadrado, x quadrado, mais gama quadrado, v quadrado, vezes t quadrado, mais y, mais z, igual C2 gama ao quadrado T2 mais gama 2 X2 V2 C2. Não é isso? Se eu cometer alguns deslizes aí, vocês me avisem, hein? Bom, o que a gente pode ver daqui, ó? Se eu colocar, galera, o gama x quadrado em evidência, olha só, gama quadrado x ao quadrado em evidência, aqui fica 1
E aí, esse termo que está aqui, deixa eu pegar ele de outra cor. Claro. Esse termo que está aqui, ó, vocês estão vendo que ele também tem um gama quadrado x quadrado? Eu vou já levar ele para o outro lado. Tá bom? Se eu colocar em evidência esse termo, né, eu estou fatorando gama quadrado x quadrado, vai rolar um menos aqui, v quadrado, sobre c quadrado. Vocês concordam? Vou adiantar o processo aí. Muito bem. Aí, mais y quadrado, mais z quadrado, igual. Aí, do lado de lá, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa. Só que eu vou colocar em evidência todo esse termo aí, ó, gama quadrado, C2, T2. E aí ficou 1 menos, porque agora eu vou pegar aquele cara que está ali, esse cara que está aqui, ó, e vou jogar para lá. Ok? Que eu tirei dali, ó, tirei o gama quadrado, o c quadrado e o t quadrado. Então vai ter que ficar lá 1 não, né? V quadrado, que estava lá, e um c quadrado que não existia. Eu tenho que compensar colocando um c quadrado. Fazendo isso, eu não sei se vocês percebem o que está acontecendo, mas quando você tem gama quadrado, galera, o que é o gama quadrado? Ele é 1 dividido por 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Tá bom? Fora da raiz. Então, esse gama quadrado, ele pode cancelar com esses caras que estão entre parênteses aqui, ó. É a mesma coisa, só que invertido. Então, esse gama quadrado também vai embora com esse cara aqui. Ou seja, aí olha que legal. O x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z ao quadrado é igual a c quadrado, t quadrado. Olha que genial, galera. Olha que genial. Eu saí da equação da esfera vista pelo x', apliquei as transformações de Lorentz e voltei para a equação da esfera vista pelo S. Ou seja, em outras palavras, a transformação de Lorentz deixou a propagação da luz invariável. Mérito para as transformações de Lorentz. Se você aplicar as transformações de Galileu aí, não dá certo. Você não volta para... Você não tem a conexão entre as duas equações. Tá bom? Porque o que acontece? Se a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, então todos os referenciais têm que concordar com a propagação da luz a partir daquele ponto. Então você vai ter que ter a equação da esfera sendo a mesma para os dois referenciais. Chique, né? Então, pronto. O primeiro postulado de Einstein já está consistente com as transformações de Lorentz. Percebam que o Lorentz fez isso antes. Aí o Einstein, já sabendo dessas transformações, ele já falou, bicho, eu não sei por que não, mas eu sei que a velocidade da luz vai ter que ser a mesma. Porque se a velocidade da luz for a mesma para todo mundo, então isso bate com o experimento, né, com a natureza, e bate com as transformações que aquele Lorentz fez. Né? Mas aí eu tenho algumas consequências com isso. Mas pronto, já conseguimos enxergar que as transformações de Lorentz, elas deixam a propagação da luz invariante para os referenciais. Bonito isso, né, galera? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Eu tô com uma duvidazinha, mas acho que foi só... Aqui, a gente tem uma propriedade aqui que é o gama quadrado, né? Foi esse finalzinho aqui que talvez eu deixei passar. Aí, esse gama quadrado que a gente cortou, sabe? Aí o senhor mostrou a propriedade que a gente tem, né? E o senhor cortou. Tem como o senhor explicar esse finalzinho aqui, essa última linha? Por que eu cortei? Porque aqui está 1 sobre 1 menos v quadrado. E aqui está 1 menos v quadrado sobre z quadrado. Esse mesmo o senhor cortou. Porque, o que acontece? Vamos lá, ó.
Deixa eu inserir essa informação aqui do ladinho, para você ver que está rolando. Eu tenho gama quadrado, que está multiplicando esse fator aqui, ó, 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Beleza. Se você abrir o gama quadrado, você vai ver que o gama quadrado é 1 dividido por 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Sem raiz. E aqui em cima você tem exatamente 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Sacou? Então, você está dividindo um número por outro igual. Então, um número dividido por outro igual dá 1. Então, todo esse cara aí, ó, vai se resumir a 1. Por isso que a gente pode cortar os dois, e aí o x quadrado aparece com 1 do lado, e aquele C2 aparece com 1 do lado, então a gente nem coloca mais eles. Conseguiu enxergar, João? Suave, suave. Foi. Deixa eu passar mesmo. Sem problema. Qualquer dúvida, vocês podem falar. Professor. Diga, Rafael. Assim, se não fosse para ser consistente, se tivesse errado, o que deveria ter acontecido? Quando você aplicar essa transformação, ela deveria ter criado uma relação entre os referenciais, que tipo, é diferente um para o outro? Exatamente. Você ia ver que você ia dar uma coisa que... Porque pensa comigo, galera. Se você... como é que eu posso explicar isso para você? Se não fosse consistente, a equação da esfera não ia ser a mesma. Isso quer dizer o seguinte, que a luz não ia se propagar com a mesma velocidade para os dois referenciais. Então, tanto o cara que está no referencial S, quanto o cara que está no referencial S', está medindo a luz viajando com a mesma velocidade. Então, os dois vão ver uma esfera igual. Só que cada um dentro do seu ponto de vista. Só que para isso acontecer, o tempo e as distâncias vão se relacionar de maneira diferente para cada um. Entendeu? E aí, como eles se relacionam, tem que ser através das transformações de Lorentz. Se você aplicar uma transformação diferente, você não vai ver a mesma esfera vista dentro de cada um dos referenciais. Isso traria a consequência de que a velocidade da luz não era a mesma para os dois referenciais. Só que quem está no referencial S e quem está no referencial S' vai medir a velocidade da luz como sendo C, independente da velocidade entre eles. Os dois vão medir a velocidade da luz como sendo C. Então, os dois vão medir a luz viajando com uma velocidade C. Cada um no seu tempo vai medir, então, um raio de distância de propagação dessa frente esférica da luz aí. Beleza? E tem que coincidir, porque a velocidade da luz é a mesma. Tudo bem? Estou mais confundido que esclareci? Como é que ficou aí? Eu entendi, sim. Tá de boa. Tá de boa? Obrigado. Legal, né, cara? Esquema genial. Imagina a genialidade do Lorentz, cara. Ele fazer isso tudo sem ter apelo físico. Só para deixar a propagação da luz invariável para dois referenciais. Eu não sei se ele não viu ou se ele não foi ousado o suficiente, né? Porque até então, cara, eles não podiam... Ninguém ousava pensar que o tempo medido era diferente para dois referenciais diferentes. Ninguém ousava pensar nisso. Eu acho que o Einstein, quando ele chegou nessa conclusão, ele teve que fazer igual o Tubis. Ele falou assim, não, peraí, deixa eu dormir aqui. E amanhã, se eu acordar com essa ideia de novo, aí eu continuo. Imagina, bicho. Deve ter sido uma sensação muito doida. Girou recorrente, tá vendo? Cara, então olha só que legal. Agora a gente vai poder brincar o seguinte, ó. Pensem agora em não um evento só, mas dois eventos acontecendo dentro no espaço. Esses dois eventos vão ser vistos e medidos pelos dois referenciais, ok? Então, deixa eu ver como é que foi que eu coloquei a letra ali, só para a gente não ter um padrão. Foi um azul escuro.
Então, imaginem, galera, agora, um par de eventos. Ou seja, 2 eventos. Pode ser 2 explosões, 2 flashes, cara, qualquer 2 eventos que você imaginar, pode ser que pode ser esses eventos que a gente está pensando aqui, tá? Só vai ter problema, a gente vai chegar nessa conclusão jazinho, se os 2 eventos tiverem uma conexão causal um com o outro. Beleza? Por exemplo, uma pessoa acendendo a luz numa posição e a outra pessoa medindo essa luz chegando em outra posição. Né? A medição, ela é um efeito de uma causa. Você não pode medir uma coisa sem ter outra coisa acontecido antes, tudo bem? Mas imaginem 2 pares quaisquer de eventos. Então, eu vou chamar de evento 1 e evento 2. O evento 1, ele vai ser medido no referencial S. Quando ele for medido no referencial S, ele vai ter a coordenada x1, beleza? E uma coordenada temporal T1. Então, o cara que está no referencial S, ele vai medir lá, o evento 1 aconteceu na posição x1 no tempo T1. Pronto. Já o cara que está no referencial S', ele vai medir dentro do referencial dele, o que nós vamos chamar de x1' e T1'. Pode crer, galera? Então, imagine que caiu um raio. Quem está lá no referencial S vai falar, opa, o raio caiu no x igual a 2 metros e t igual a 1 segundo. No tempo igual a 1 segundo. Já o cara que está no outro referencial, ele vai medir com outras coordenadas. Tanto x quanto t. E a gente vai dar o nome de linha. O evento 2, o segundo evento, ele vai ter as coordenadas agora medidas pelo referencial S, como sendo x2 e t2. Já no referencial S', vai ser o x2' e o t2'. Pode crer, galera? Se você for pensar em intervalos, ou seja, qual é a distância entre os 2 eventos, ou quanto tempo demorou entre os 2 eventos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Será que eu tenho espaço aqui embaixo? Tem não. Mas eu vou colocar aqui, ó. Quem seriam, então, os intervalos? Bom, no referencial S, eu vou colocar aqui agora assim, ó. No referencial S, a distância entre os 2 eventos, ou seja, um evento aconteceu na posição x igual a 3, e o outro evento aconteceu na posição x igual a 1. Então, a distância entre os 2 eventos, eu vou chamar de ΔX, isso vai ser x2 menos x1. Pode crer? E o intervalo de tempo entre os 2 eventos vai ser T2 menos T1. Essa vai ser a nossa convenção. Beleza? Se esse intervalo for positivo, é porque a coordenada 2 é maior que a coordenada 1. Isso tem implicações, por exemplo, vamos lá, pega o ΔX. Se o ΔX for positivo, isso quer dizer que a coordenada x2 ela é maior que a coordenada x1. O que isso quer dizer? Que o evento 2 aconteceu mais à direita do que o evento 1. O evento 2 aconteceu à direita e o evento 1 aconteceu à esquerda. Beleza? Se o ΔX for negativo, galera, aí o x1 é maior. Se o x1 é maior, é porque o evento 1 aconteceu à direita e o evento 2 aconteceu à esquerda. Beleza? Isso aí é a consequência. Se você for para o tempo, aí você tem que interpretar também, ó. Se o ΔT for positivo, quer dizer que o tempo 2 é maior do que o tempo 1.
que isso quer dizer? Que o evento 2 aconteceu depois que o evento 1. Beleza? Se o ΔT for negativo, é porque o tempo 1 é maior. Então, o evento 1 vai acontecer depois que o evento 2. Então, vai acontecer primeiro o evento 1, logo em seguida o evento 2. Então, tem que ficar ligado nisso aí. Se você for para o referencial S', as coisas funcionam da mesma maneira. Eu vou chamar de ΔX', o X2' menos o X1'. E o ΔT', a mesma coisa. T2' menos T1'. Deixa esse celular tá enchendo meu saco. Vou tirar ele daqui. Legal? Se você olhar para as transformações de Lorentz, você substituir aí, ó, o X2, o X1, o T2 e o T1, vocês vão chegar nas mesmas relações, só que com os deltas, tá, galera? O que eu estou dizendo? Ó, olha para a transformação de Lorentz aqui. Se você chamar isso aqui, por exemplo, de x, né? Se você falar que aqui é o x1, aqui é o x'1 e aqui é o t'1. Se você fizer a mesma coisa com x2, x'2 e t'2, quando você subtrair um do outro, se você reagrupar os termos, você vai ter o mesmo formato da transformação, só que com os deltas, tá bom? Então, você vai ter aqui um delta x1 igual a gama delta x' e um delta t', tá bom? Se você colocar aí os índices e depois subtrair, para encontrar os deltas, você vai ter as mesmas coisas acontecendo. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Assim, fazendo a transformação de Lorentz, vai ficar assim, ó. O delta x vai ser igual a gama, não vai mudar nada, vai ser o delta x' mais v delta t'. Ok? E o delta t', ou delta t, né? Vai ser igual a gama, que multiplica delta t' mais v delta x' sobre c quadrado. Então, apesar de ter a mesma estrutura, as transformações de Lorentz, cuidado que agora esses deltas, eles não são mais coordenadas, tá bom? Esses deltas são distâncias. Então, é uma distância espacial e uma distância temporal entre dois eventos. Se você olhar para o outro referencial, o delta x', por exemplo, ele vai ter gama delta x menos v delta t'. Delta t', desculpa. E o delta t', ele vai ser igual a gama delta t gama delta t menos v delta x c quadrado. Belezinha? Então, essas são as transformações de Lorentz para distâncias tanto temporais quanto espaciais. Aí é que agora fica bonitinho, porque olha as consequências disso. Consequências. Ô, letra miserável.
Então, primeira consequência. Imaginem, galera, que os eventos, eles agora vão ser simultâneos no referencial S'. O que isso quer dizer? O referencial S' está lá, dentro do referencial dele, e ele vê os dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. Para ele. Ele mediu ao mesmo tempo. Qual será a consequência disso no outro referencial? Então, eventos simultâneos em S'. Em S'. Se os eventos são simultâneos em S', isso quer dizer que não existe distância temporal para o tempo medido no referencial linha. Ou seja, se os eventos aconteceram ao mesmo tempo, é porque o T1 linha é igual ao T2 linha. Beleza, galera? Nós estamos olhando do referencial S'. Os dois eventos aconteceram ao mesmo tempo nesse referencial. Então, nesse momento, os dois eventos no mesmo tempo. Então, se eu fizer o ΔT', isso tem que dar 0, porque aconteceu ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Não existe separação temporal para esses dois eventos nesse referencial. Aí eu vou repetir aqui, só para a gente poder ilustrar bem, eu vou repetir a equação da transformação de Lorentz para o ΔT'. Beleza? Ou melhor, o ΔT, que aí a gente não precisa fazer muita conta. O ΔT, ele vai ser gama, que multiplica ΔT', não é isso? Mais V ΔX'. Sobre C quadrado, né? Não é isso? Olha lá. É isso. Só que se o ΔT' é 0, esse cara aqui vai a 0, e a consequência é que o ΔT galera, eu vou passar lá para cima, porque escrever aqui embaixo é muito ruim. A consequência, então, vai ser que o ΔT é igual a gama, né? Gama V ΔX' sobre C quadrado. Não é isso? Então, o que aconteceu? Dois eventos que foram simultâneos, visto pelo referencial S', não vai ser mais simultâneo dentro do outro referencial. Porque o que aconteceu, galera? Mesmo que os eventos são simultâneos dentro do S', eles aconteceram em lugares diferentes. Vocês estão vendo aí que existe um ΔX'. Então, eles são separados espacialmente, mas não são separados temporalmente. Essa separação espacial gera, para o outro referencial, uma separação temporal também. Né? Então, ó, esse ΔX' aqui gera esse ΔT. Então, para o referencial S, ele vai ver dois eventos separados. Beleza? Separados no tempo, porque vai acontecer primeiro um e depois o outro. Beleza? Agora, se são separados ou não espacialmente, né, se eles acontecem no mesmo lugar, aí depende, precisa saber da velocidade entre os dois referenciais. Mas o que a gente sabe, por enquanto, é isso aqui, ó. Se eles são separados espacialmente no S', eles vão ter uma separação temporal no ΔT. Então, vocês estão vendo que o espaço e o tempo, eles estão atrelados um ao outro, né, separados de um referencial para o outro, existe uma conexão entre o espaço e o tempo. É por isso que a gente chama isso de tecido espaço-temporal. Então, deixa eu escrever essa lógica aqui para vocês. Ó. A separação
Percebam que se o ΔX' for zero, ou seja, os dois eventos aconteceram no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então, o outro cara lá do outro referencial, ele vai ter um ΔT zero também. Então, vai ser simultâneo também no outro referencial. Sacou? Mas como teve uma separação espacial no S', então vai ter uma separação temporal lá no S. A separação espacial ΔX' provoca uma separação temporal ΔT. Né? E isso é aquela brincadeira da simultaneidade. Já tem aí a simultaneidade acontecendo usando as transformações de Lorentz. B. Vamos agora brincar com a dilatação temporal? Dilatação temporal. O que é dilatação temporal, galera? Para você ter Vamos pensar assim, ó. Dois eventos, beleza, que vão acontecer no mesmo local em S'. É, por exemplo, a Mavis, que estava lá no trem, ela fez o feixe de luz sair do chão, bater no teto e voltar para o chão. Então, os dois eventos, quais são os dois eventos? A saída da luz e a chegada da luz. Para Mavis, isso aconteceu no mesmo local, na mesma coordenada espacial. Só que houve um intervalo de tempo para subir e descer. Mas a posição espacial é a mesma. O que isso quer dizer? Que o ΔX' é zero. Não houve separação espacial. Beleza? Isso aí eu estou olhando lá para Mavis. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês. Ó. Dois eventos que ocorrem no mesmo local no referencial S', por exemplo. No mesmo local em S', por exemplo. Porém, em momentos diferentes. Ou seja, existe um ΔT aí, né? ΔT'. Em momentos diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Se os dois eventos acontecem no mesmo local, é porque o ΔX' é zero. Beleza? Voltando lá, por exemplo, é o exemplo da Mavis fazendo a luz sair do chão, bater no teto e voltar no chão. Então, os dois eventos aconteceram no mesmo ponto do chão. O que a transformação de Lorentz diz para o ΔT? Vamos lá, ó. ΔT está ali, ó. Gama, ΔT', pararará. Vou repetir só para a gente ilustrar. Então, ΔT é igual a gama, que multiplica ΔT' mais V ΔX' sobre C2. Certinho?
Se o ΔX' é zero, esse termo aqui, ó, agora ele vai a zero. E aí a gente chega à conclusão de que o ΔT é igual a gama ΔT'. Ora, mas essa não é a equação que a gente tinha chegado na aula passada? Retrasada? O tempo medido pelo referencial S, ele não concorda com o tempo medido, né, o intervalo de tempo medido no referencial S' por um fator de gama. É exatamente essa equação. Mas percebam, galera, que aqui o ΔT' é chamado de tempo próprio. Por que ele é chamado de tempo próprio? Porque, para ele, a medição aconteceu no mesmo local. Isso é importante, galera, vocês não se confundirem. Só é chamado de tempo próprio porque a medição aconteceu no mesmo local. Beleza? Para quem está no referencial S', os dois eventos aconteceram separados no tempo, porém não separados no espaço. Aconteceu na mesma hora. Só que quando o outro referencial lá, o cara que está no S, ele vai medir esses dois eventos em momentos diferentes. Tá bom? Pode ser que meça em posições diferentes? Pode. Aí você tem que olhar para o ΔX. Bom, mas isso aí fica para vocês depois testarem nos exercícios. E aí, claro, não podia faltar, né, cara, a contração, que é o que a gente também já viu. Então, a gente vai repetir as equações que nós vimos agora olhando com a luz das transformações de Lorentz. Contração no espaço. Contração no espaço. Né, menino? Olha só, para você medir uma distância, por exemplo, num referencial, você vai pegar um objeto que vai estar em repouso em relação a você, beleza? Ele em repouso em relação a você, você vai medir precisa medir esse objeto simultaneamente no outro referencial. E deixa eu escrever isso aqui que fica mais claro. Ó, as coordenadas, porque para você medir a distância entre dois eventos, as coordenadas você precisa da coordenada, por exemplo, de uma barra. Você precisa da coordenada de uma extremidade, a coordenada da outra extremidade, e aí tomar o ΔX. Aí você tem o comprimento da barra, tudo bem? Então, ó, as coordenadas das extremidades acabando. De um objeto em S', de um objeto em repouso, tá? Em repouso. Em S'. Aí lembrem lá da Mavis medindo a régua dentro do referencial dela. A régua está em repouso em relação a ela. Essas duas coordenadas, elas vão ser medidas simultaneamente em S. Beleza? Então, quem está do lado de fora vai medir ali, ó, as duas coordenadas ao mesmo tempo. Puf, para as extremidades de um objeto dentro do referencial S'. Isso quer dizer o seguinte, galera. O ΔT, que é o intervalo de tempo medido pelo S, é zero.
né? Porque pensa, cara, medir coisas que estão em movimento, o tamanho de coisas que estão em movimento não é tão simples, tá? Eu preciso medir as duas extremidades ao mesmo tempo, porque se eu meço primeiro um e depois o outro, eu não concordo com essa medida, né? Não é o tamanho real desse objeto, porque se eu meço primeiro, por exemplo, um vagão de trem passando, aí eu meço a coordenada da dianteira, e depois eu meço a coordenada da traseira, isso pode dar alteração na medida. Então, a gente vai medir a traseira e a dianteira ao mesmo tempo. Puf! E aí eu consigo saber a distância, o tamanho exato desse vagão. Por isso que o ΔT vai ter que ser 0 aí. Vamos pegar a transformação de Lorentz para o ΔX. Linha. Então, ó, ΔX linha é igual a gama, que multiplica ΔT, né? Não. ΔX. ΔX menos V ΔT. Cuidado que esse V aí, galera, não é a velocidade do objeto, hein? É a velocidade do referencial em relação ao outro. Então, aqui o ΔT é 0. E isso vai me dar uma relação entre o ΔX' e o ΔX. Eu já vou escrever a transformação da maneira que vocês viram. O ΔX, que é medido no referencial S, vai ser o ΔX' dividido por gama, que é a equação da contração do tempo. Contração do espaço. Contração por quê? Porque o gama é maior que 1. Então, o ΔX ele vai ser menor do que o ΔX'. Tudo bem, galera? Vocês estão vendo que, olhando para as transformações, aquelas coisas ficam mais justificadas, ficam mais bem estabelecidas. Por isso que eu falei, cara, espera as transformações de Lorentz. E aí talvez isso possa melhorar um pouco a sua ideia sobre o que está acontecendo. Tudo bem aí para vocês? Como é que tá? Tá suave, professor, tá tudo bom. Tudo bom. Então, fechou. Então, ó, deixa eu parar a gravação. Porque não precisa mais. Adiós.